E voltamos com o programa hoje falando sobre as novas boas bandeiras. E os animais de estimação? Como é que eles entram nessa questão da nova etiqueta? Nós temos tantos pets hoje no Brasil e no mundo, cachorros, gatos, não é? Que tem gente que não abre mão de levar, por exemplo, o seu cachorro no restaurante. E há muitos restaurantes que permitem, como é o caso aqui do Zena. Tudo bem, Paulo César? Tudo bom, Maurício? Paulo César é um adestrador cujo objetivo é ensinar o dono a como se comportar com o cachorro, ensinar o próprio cachorro como ele deve ser tratado para não perturbar um restaurante que já faz muito em permitir que ele traga o seu pet. Você adestra que tipo de animais? Adestro cachorros, gatos e animais exóticos, como pássaros, cobras, alguns lagartos, que são iguanas. Mas tem gente que quer levar uma iguana no restaurante? Pior foi um cliente meu que levaram uma cobra no restaurante. E aí, isso é um risco, porque ela não é muito socializada e as pessoas se assustam. Olha, o Paulo César foi muito gentil e eu trouxe com ele a Zelda. Bem, nós com a Zelda vamos tentar mostrar para vocês aqui o que é preciso ser feito para você não passar nenhuma vergonha e ficar com tranquilidade com o seu animal de estimação no restaurante. Você precisa trazer umas coisinhas. Você sugere? Eu sugiro que se traga algum brinquedo que o pet goste, porque nossa refeição é bastante longa. Uma bolsinha com algumas coisas bem básicas, como um paninho para que o pet possa deitar em cima. Nada muito fantástico. Brinquedos que ele possa se ocupar, lamber e comer, como esses. E um pouco da refeição que o pet também goste de comer. Você traz a refeição? Eu costumo trazer um pouco. Os restaurantes, você sugere? Eu sugiro. Porque os restaurantes normalmente, Maurício, não tem um cardápio específico para o pet. Aqui, nesse restaurante, nós temos um cardápio que tem uma lâmina especial para comida para pets. Aliás, eu vou pedir para o Mineiro. Mineiro, vem cá. O Mineiro é muito conhecido e vai nos mostrar 2 pratos prontos que o cardápio do restaurante tem. Nós temos torradinhas, nhoque de frango, nhoque de carne. Exatamente, não é? Nhoque feito com uma farinha especial, que é uma farinha integral. Aqui não vai nenhum tipo de tempero, mas no nhoque Zena vai caldo de carne, que eles adoram. Qual que você vai escolher? A de carne. Vamos experimentar com a Zelda? Obrigado, Mineiro. De nada. Pronto. Então, alguns brinquedos, Amaury, como esses, são recheáveis. Eu posso colocar comida dentro. Você coloca a comida dentro? Coloca a comida dentro. Por quê? Eu quero que o pet, que a Zelda, passe um tempo tentando tirar a comida daqui de dentro. E ela fica aquietada. E ela fica aquietada. Isso é bem importante. Paulo César, tem muita gente que costuma servir o cachorro do seu próprio prato. Isso é completamente inadequado. Além de você estar ensinando uma má maneira para o teu cachorro, porque uma hora ele vai se interessar e subir na sua mesa, os nossos temperos, nossa comida inteira não é adequada para o cachorro. Demora muito tempo para você adestrar um cachorro a entrar num restaurante como esse aqui e se comportar como a Zelda está se comportando? Existem alguns pilares. Eu tenho que ensinar, eu tenho que ter um adestrador que seja responsável e calmo e positivo com o cachorro. O cliente, que seja o dono do cachorro, que repita o treinamento. E a gente estima que em torno de 2 meses, tendo uma aula por semana, 8 aulinhas, a gente consegue fazer o cachorro se comportar bastante bem no restaurante. Parabéns, Paulo César. Parabéns, Zelda! Zelda! Cláudia Matarazzo é uma expert. Tem 20 livros publicados, mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Foi cerimonialista do governo de São Paulo, portanto, nessa questão de boas maneiras, ela sabe tudo e mais um pouco. Claudinha, muito obrigado. Obrigada, eu estava morrendo de saudade de você. Eu queria que você falasse sobre essa modificação de hábitos e costumes no tópico Boas Maneiras, com a chegada da internet, com a passagem das crises que nós tivemos, enfim, com tudo que aconteceu e que nós estamos num novo mundo. É um novo mundo, realmente, viu, Amaury? Porque eu falo sobre isso desde 94.
64, portanto 30 e pouquinhos anos. Eu assisti à revolução da internet, porque não tinha celular. Quando eu fiz o primeiro livro não existia celular. Então eu assisti a gente começar a ficar fanático e se comunicar por celular, primeiro computador, depois celular, aqui assim. E agora, nessa segunda etapa que a gente teve em 2020, problema da pandemia... Pós-Covid, nós estamos assim no tudo virtual, que a gente ainda não equilibrou, né? Aí tem o trabalho presencial, o trabalho híbrido, então é um novo mundo, sem dúvida nenhuma. Você tem um blog muito concorrido chamado Sem Frescura. O que é? São as boas maneiras sem frescura? Eu acho que é muito importante, eu sempre bati muito na tecla do sem frescura. O meu primeiro livro é o Etiqueta Sem Frescura e todos os que vieram em seguida, em geral, tem o amor sem frescura, o casar sem frescura. Por quê? Porque primeiro que etiqueta é para simplificar a vida e as pessoas têm um conceito errado de etiqueta. Elas acham que só porque você é educado, você é complicado. É o contrário, a regra está lá para simplificar, para todo mundo falar a mesma linguagem, que é a linguagem dos gestos, né? Do comportamento. Então, tem que ser sem frescura. E o que é frescura? Quando é desnecessário. Por exemplo, o casar sem frescura me perguntavam muito, mas o que é um casamento sem frescura? Falou, casamento só tem que ter 3 coisas. Tem que ter beleza, tem que estar bonito, tem que ter alegria, né? E tem que ter emoção. Não agregou nada dessas 3 coisas para a festa, é frescura. No seu blog, o Sem Frescura, quais são os assuntos mais recorrentes? Mais recorrentes é mesa. Porque a gente de jantar. A gente redescobriu o prazer de comer à mesa. E não precisa ter dinheiro, não precisa gastar muito, mas fazer uma mesa arrumadinha, que dá mais prazer do que ficar lá na frente da TV, com uma coisa equilibrando aqui. Então a mesa me perguntam muito. É uma das coisas muito recorrentes. E casamento, né? Você, como cerimonialista do governo de São Paulo, você deve ter uma coleção de histórias e de coisas que você deve ter evitado que políticos, que governadores poderiam ter feito comprometendo-os nessa questão de boa educação, de elegância, de etiqueta. Eu tenho uma história que me marcou, porque é prova que as autoridades, elas em geral, elas não prestam atenção na orientação do cerimonial. E eu gosto de contar isso porque foi em todos os níveis a desatenção. E a gente só se safou porque nós brasileiros somos muito simpáticos. E eu falava um italiano razoável com o chefe de cerimonial do Vaticano que veio acompanhando o Papa Bento XVI. Porque foi o seguinte, veio o Papa Bento XVI, 8 meses de negociações, conversando com a equipe. A única coisa que eles pediram pra gente, super simpáticos, falaram, olha, vermelho é a cor do Papa. Então a gente pede que as pessoas não usem vermelho. Perfeitamente. Veio todo mundo de vermelho. Você não está entendendo. Aí assim, o governador Serra falava assim, olha, governador, então, terno, tá, o vermelho é a cor do Papa. Beleza. Era o presidente Lula, governador Serra, e tinha uma exposição que tinha um curador de uma exposição linda de arte sacra. Muito bem. Chegou o Papa, desce do carro, tá o Gasbarri, o chefe de cerimonial aqui, o governador Serra adentra o recinto para receber o Papa, um lindo terno e gravata vermelha. Presidente Lula, gravata vermelha. E o curador, que eu não me lembro o nome dele, da exposição, de gravata vermelha. O doutor Gasbarri, o chefe cerimonial, olhou e falou assim, mas que cosa é questo? Ele falou, mas é um scherzo? Ele brincou, falou, vocês estão brincando? Gente, aí tem o santo de cerimonial, né? Eu nem pisquei, eu falei, senhor, me ajude. Eu falei, no, dottore, credo que é um omaggio, acho que é uma homenagem. Aí ele deu risada e falou, mas tá bom, vai, deixa. E o Papa, evidentemente, não se atentou a tudo isso, porque estava preocupado com coisas mais elevadas. Mas não pode, né? Ele relevou. Relevou, mas pode criar uma situação constrangedora. Cláudia Matarazzo, especial. Se vocês acham que ninguém se atrapalha quando chega na mesa de um restaurante, como nós estamos agora, e se depara com talheres, guardanapos, pratos, lê do engano. A Larissa, que está aqui comigo, a Larissa Vaz,
que hoje tem um canal do YouTube especializado nessa história, não é? Chama-se La Etiqueta. Isso mesmo. Você começou a fazer isso por causa do que? Conta a tua história. Na verdade, começou porque eu fui num restaurante um pouco mais elegante do que eu estava acostumada nos meus 18 anos. Quando eu cheguei no restaurante, eu vi aquela mesa toda montada, que é a famosa mesa posta, né? Com 2 pratos, 2 talheres para cá, 2 talheres para cá, 2 taças. Na hora que eu olhei, eu me assustei, porque eu não sabia o que fazia com aquilo. Então eu pensei, meu Deus, como que eu vou comer aqui? E a vergonha foi tão grande que eu levantei e fui embora e eu não comi no restaurante. Você abandonou? Abandonei o restaurante por vergonha. Quando eu cheguei em casa, eu falei, eu nunca mais na minha vida quero passar por isso. E aí eu comecei a estudar para aprender. Eu falei, eu quero ir num restaurante mais elegante e eu quero chegar e saber lidar com aquilo tudo. E eu não quero que ninguém precise passar pela vergonha que eu passei. Então esse é o objetivo do meu canal. Você vai fazer a mesa aqui para mim? Vamos, a gente vai montar junto. É uma mesa tradicional. Tradicional que a pessoa pode fazer na casa dela. Vamos lá, então. Começamos com o quê? Aí estão os apetrechos. Isso. A primeira coisa que a gente começa a mesa é protegendo a mesa, que a gente não quer que essa mesa estrague. Então, o que a gente faz? Ou a gente vai usar um jogo americano, que aqui temos um jogo americano, ou a gente pode usar uma toalha de mesa tradicional. Então, a pessoa na casa dela, ela escolhe. A gente vem com os pratos. Esse aqui é o que eu chamo de prato raso. É o prato tradicional que a gente tem na nossa casa, liso, que a gente vai usar. A gente pode posicionar ele bem no centro. Perfeito. A gente vem agora com os pratos de entrada. Esse aqui é o que confunde as pessoas, porque fala assim, por que 2 pratos? Por que não pode usar tudo num só? O prato de entrada, ele vem em cima do prato raso e ele vai servir pra gente comer uma entrada. Depois que a gente finalizar, ele é retirado e a gente usa o prato normal, o prato raso. Agora vem a grande questão. A gente começa com a faca, uma faca tradicional, normal. O fio da faca fica virado sempre pro lado do prato. E ao lado direito. E os copos? Os copos. Os guardanapos. Vamos de guardanapos. Aí a gente tem 2 opções na hora de montar a mesa. Ou a gente pode colocar no centro do prato, o guardanapo, ou então você pode colocar aqui na lateral do lado esquerdo. A gente começa então com as taças de água. Na casa da pessoa, o que ela pode fazer? Ou ela pode usar uma taça ou ela pode usar um copo. Não tem problema, vai ser tão bonito quanto. E a gente vai deixar aqui ele ao lado direito. Perfeito. Isso. Então essa aqui já é uma montagem básica. E se a gente quiser, para quem gosta de apreciar um bom vinho... Se tivermos vinhos... Se tivermos vinho, a gente pode colocar aqui também. O meu primeiro movimento é tirar o guardanapo. Tirar o guardanapo, abrir. Abrir. A gente vai fazer aqui mais erguidinho, mas a pessoa pode fazer bem escondidinho aqui. Abrir o guardanapo. E deixar no colo. E deixa no colo, sobre o colo. Porque a hora que estiver comendo, protege. Mas se for macarrão, não pode colocar aqui? Não pode. Eu vou ser sincera que na Itália o pessoal coloca o guardanapo aqui, viu? Pra comer aqueles molhos, mas não é o adequado. Não é o nosso usual. Não é o nosso usual. Principalmente aqui que a gente não come tanta massa assim.